Olá, parceiros! Estamos gravando o segundo vídeo sobre o roteiro de elaboração do plano de trabalho. Primeiro vídeo nós terminamos ali no histórico da organização. A gente retoma um pouquinho aqui o vídeo número 4. Foi possível concluir, né? Inclusive inserimos um documento aí, histórico da instituição em PDF, que vocês também podem fazer após aí a descrição em texto. O próximo passo nesse roteiro de elaboração do plano de trabalho, nesse segundo vídeo, é na seção ali de imóveis, né, na aba de imóveis. E ao clicar essa aba, nós temos já algumas informações aí deste imóvel, que nesse caso ele é a Escola Baby Maravilha, dessa organização aí, fictícia que nós estamos nesse ambiente do Treina SG. E nós temos informação de valor de locação, valor de IPTU, parcela de IPTU, porque esse é um imóvel da rede parceira particular locado. Há casos de imóveis de rede parceira particular que os imóveis são da própria organização e não recebem repasse de aluguel nem IPTU. E também os imóveis da rede indireta, que nós chamamos, né? Os imóveis indiretos, que também não recebem locação e IPTU. Essa informação ela já vem, né, conforme escrito ali, atualizado pela carga EOL de escolas e parcerias, né, pelo EOL, direto do EOL. Deve ser confirmada por vocês, deve ser verificada se há erros, né? A gente sempre fala isso, encaminhar o e-mail para o núcleo de parcerias da DRE pedindo a correção. E então nessa tela a gente só confere os dados, né? Sim. A gente confere os dados, está tudo certinho, que já vem pré-preenchido. Então a gente vai agora para a documentação. Nessa documentação nós temos aí quantos documentos sugestivos? 7 documentos. 8 documentos sugestivos. Esses documentos, nem sempre, né, eles têm acesso a esses documentos. Sim. Os mantenedores, muitas vezes, não têm acesso a todos os documentos. Eles são muitos documentos, mas a gente entende que são todos obrigatórios. Por exemplo, veja aí o número 4, relatório de engenharia para avaliação de imóvel. É possível que vocês não tenham. O que a gente entende aqui? O 1, documento número 1, que é o Covisa, né, licença de funcionamento, e o 6, este é obrigatório para todos, inclusive aqueles da rede da indireta, né, das unidades indiretas. Tá? Então, a gente faz um exemplo aqui, a gente consegue fazer isso? Sim. É um exemplo de inserir, não é, esse documento que já deve estar salvo no computador da unidade. Tá? Isso é importante, a gente sempre fala isso, que esse documento físico que você tem em físico, ou mesmo em meio digital, tem que estar salvo nessa pastinha no computador, nos meus documentos, na área de trabalho, no lugar de fácil acesso. Então a gente clica ali na pastinha para abrir. A gente vai colocar um documento de número 3. É importante também verificar que sempre aparece o documento, né, que deve ser inserido. Ó, demonstrativo de custos, investimento, aquisição de bens. Esse é o documento. A emissão é conforme o documento, não é? Conforme está escrito lá no documento original. O responsável é o administrador geral nesse caso, né, que está inserindo essa informação. Então a gente vai ali em selecionar, é o mesmo procedimento para fazer os uploads, né? O computador já leva ao último acesso, né, que no caso a gente está trabalhando na área de trabalho. Seleciona o documento em PDF, que esteja também bem legível, que não esteja um PDF de ponta cabeça ou virado, né, que esteja bem legível. Aparece ali a pré-visualização, para gravar. E aqui ao lado direito da tela, a gente confirma se é esse documento mesmo. E vamos em atualizar, é isso mesmo? Atualizar e finalizar. Então, esses são os documentos que o mantenedor deve fazer essa inserção. E lembrando que não são todos os documentos, né? Depende do caso aí da unidade. Pelo menos o número 1 e o número 6 são documentos que todos precisam ter. Tá? Quando nós fizemos isso também mudou a cor da legenda. É importante vocês verificarem isso. Olha, apareceu uma legenda branca ali, uma bolinha branca, né, que é em validação, ou seja, a DRE agora precisa validar esse documento. O número 4 e o número 5 ainda não foi inserido, então ele aparece como não informado, né, não foi submetido. Tá? Então é importante acompanhar essa legenda também. Passamos então para a questão do proprietário. A gente não tem muito, né, o que... Não, nesse campo não. Essa aba não precisa preencher nada por enquanto.
Por enquanto. A gente sabe que é um sistema que está em implantação, né? Então ainda a gente não tem informação do proprietário do imóvel. Tá? A gente passa para os ambientes. Vai estar cadastrado aqui os ambientes, que vai puxar do EOL também. Vai puxar do EOL. Então a gente percebe que muita informação vem direto do EOL. Né? A gente já viu isso também nas aulas 1 e 2. Então, isso aí já vem do EOL, a gente precisa confirmar essa informação, deferir essa informação. E na foto? Também não é uma aba que hoje não preenche. Tá, a gente tem alguns outros campos que a gente já viu, que é a foto da frente da escola, né, da unidade com a placa, mas por enquanto não. Então, na parte de imóveis, é isso que a gente consegue avançar, tá? Então a gente passa agora no plano de trabalho, continua ali no plano de trabalho, e nós temos agora a questão de tem uns itens, né, subitens, plano de trabalho, demanda, turmas, recursos humanos, a gente vai passar rapidamente. Demanda apenas para consulta. Mais uma vez. Não vai mudar nada aqui. Demanda aparece ali para consulta, de acordo com o EOL também, então aparece ali as datas. Aqui também, né, para verificação de turmas, se ela está subindo de acordo com a produção de turmas. Né? A gente consegue alterar alguma coisa aí nessa turma, acrescentar? Fazer a alteração, não. Não. O sistema não permite. Mas adicionar turma, se for preciso, né, a gente consegue. Desde que essa turma tenha sido cadastrada no EOL. E para estar cadastrada no EOL, tem que fazer esse pedido, vem parte do núcleo de parcerias, para o prédio, faz a visita, assina a previsão de turmas, né? Aquele documento de núcleo de prédios, como chama? Declaração de capacidade. E aí, com esse documento, nós conseguimos pedir para a SME autorizar essa turma cadastrada, né? E aí sim consegue cadastrar. Né? Antes de cadastrar, a gente sempre pede para clicar nesse botão aqui, ó, recarregar do EOL, porque às vezes pode ser alguma carga que ele não subiu, né? Então, antes disso, clica no botão recarregar do EOL, e aí, se não mudar, né, se permanecer da mesma maneira, a gente pede para fazer. A gente até tentou, né? Já no nosso teste aqui, adicionar uma turma, mas quando clica nessa tela, aparece aqui, a gente pode já clicar direto aqui, selecione, informação do berçário 2, isso a gente consegue preencher, o agrupamento, só quando vem ali para selecionar 9 crianças, né, para o professor BB2, quando vem selecionar, aparece porque a turma não foi autorizada ainda, tá bom? Isso, aí nesse caso vai aparecer assim. Isso, a gente tem uma tela já pronta, para quando isso aí já foi feito pela Adre, né? O prédio já visitou, assinou a declaração de capacidade, já tem autorização de SMA, então aparece essa sala, no caso aí sala 3B2, né? 347038. Bom, então aí é possível. É o código EOL, né? Isso, é possível avançar. Então a gente volta então para aquela tela. E a gente desce para recursos humanos. Recursos humanos. Aí tem algumas informações importantes aí para falar para vocês de recursos humanos, né? Isso. Principalmente a gente estava fazendo uns testes ontem. Vamos pegar um cargo aí? Aqui é o seguinte, como é o primeiro plano de trabalho, no caso de vocês que vão cadastrar o primeiro plano, essas informações não vão constar. Né? Elas estão aqui porque a gente já tem um plano de trabalho ativo. Né? E como a gente criou, né, no vídeo anterior, esse plano de trabalho aqui é um adendo, né? Ele consta inativo, então ele puxou as funções que já estão no primeiro plano de trabalho. No caso da criação do primeiro, vocês vão fazer o seguinte: primeiro, gerar obrigatórios. Então ele vai gerar todos aqueles cargos do artigo 13 da portaria, né, que são os cargos obrigatórios, auxiliar de cozinha, auxiliar de sala, limpeza, enfim, todos esses cargos. E a função de vocês, né, como organização, é editar as informações conforme a necessidade, né, de acordo com a previsão de turmas. É muito importante a gente salientar essa informação, porque vocês vão alimentar o CIGEP de acordo com a quantidade de previsão e não de acordo com o atendimento EOL. Existe essa diferença por conta de unidades que possuem vagas remanescentes. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma unidade que a necessidade é de 2 auxiliares de cozinha.
pela previsão de turmas. Mas no atendimento EOL, ele só tem direito, ele teria, né, na verdade, que contratar apenas um. Só que aqui a gente vai alimentar de acordo com a previsão de turmas. Então, vocês vão colocar 2 auxiliares de cozinha. Eu vou fazer um exemplo aqui. Tá, então a gente vai colocar o que está de acordo com o plano de trabalho. Isso. Com a previsão de turmas. Tá. Então, assim, depois que fez a carga, vou voltar lá naquela tela. Depois que gerou os obrigatórios, né, eles vão colocar, vai aparecer as funções aqui, e vocês vão clicar no lápisinho aqui do lado, e ele vai abrir o cargo que vocês escolheram, nesse caso auxiliar de cozinha, né, e aí vocês vão editar aqui a quantidade. Eu, de acordo com a previsão de turmas, preciso de 2 auxiliares de cozinha, então eu vou mexer aqui, ó, vou colocar 2 auxiliares de cozinha. Carga horária permanece a mesma, e aqui na remuneração base, vocês não vão somar o salário das 2 auxiliares de cozinha. Isso é aqui importante. vai ser o valor unitário. Então, se cada auxiliar de cozinha ganha R$ 1.362,57, é esse valor que vai constar aqui. Vocês não vão fazer esse valor vezes 2. Por quê? Porque lá no final, o que vai acontecer? Ele vai somar os valores e vai dar a quantidade de imposto diferente aqui, e que vai refletir na prestação de contas. Ou seja, repete, então, a gente muda só na quantidade ali. Isso. Então a gente digita uma remuneração base de um funcionário, no caso do auxiliar de cozinha, ele preenche automaticamente. Exatamente. Né? E a quantidade que vai multiplicar. Isso, aí vai fazer a porcentagem do INSS sobre esse valor, o FGTS, o PIS, tudo isso com base no salário unitário do profissional. Perfeito. Tá? E aí, depois que vocês fizeram isso, a gente atualiza. Eu não vou mexer em valor aqui, né? Vamos manter os mesmos valores. E a gente atualiza. E aí, ó, aqui automaticamente o sistema calculou. Perfeito. Se vocês colocarem a remuneração base total dos 2 funcionários, quando gerar o plano, né, que as informações for para o plano de trabalho, que a gente for visualizar, ele vai dar um montante maior do que a per capita. Maior que a per capita. Tá? Então a gente está analisando alguns planos, já está percebendo que algumas unidades estão lançando aí o valor total, né, de acordo com o número de funcionários. Isso, eu vou mexer aqui. É o valor unitário, pra... gente, para não... Você quer fazer um teste? Só pra gente ver. Só pra gente então, ver, assim, ó, 2... O valor de 2, aqui a gente já vê, ó, 2.725,14. Então eu vou colocar aqui, ó, 2.725,14. Aí aqui a soma dos impostos eu não vou mexer, só vou mexer na remuneração e vou atualizar. Olha o que vai acontecer. Eu demonstrando para mim aqui que as auxiliares de cozinha, as 2 auxiliares de cozinha custam para vocês 5.450,28 só de remuneração. Exato. Então ele faz o cálculo, na verdade, aqui sobre 2 funcionários. Né? Então, assim, aqui você colocou o salário de 2 pessoas, quando na verdade deveria colocar só de 1. Isso acontece, isso pode ser que passe desapercebido no auxiliar de cozinha, mas quando chega no professor que tem esse erro, a gente já viu um caso desse que o total ficou maior do que a per capita até, né? Porque ele vai multiplicando. Bom, a gente consegue corrigir ali então, já mudei, aí sempre atualiza e finaliza. Perfeito.